Processar. Pronto, agora está gravando. Obrigado por avisar. Tinha esquecido. Beleza? Então, olha só. Vou apagar essa parte aqui de baixo para a gente ter mais espaço. Beleza? E voltando aqui para a minha caneta. Então, menos 36 elevado ao quadrado, por não estar entre parênteses, certo? Ele resulta em quê? Em negativo. Esse 36 eu apenas copiei ele aqui embaixo, e agora vai ficar, ó, esse sinal de mais eu vou descer. Agora, veja bem, agora eu tenho menos 4 elevado ao quadrado. Então, tanto o sinal de negativo quanto o número 4, ele também está elevado ao quadrado. Então, isso daqui é menos 4, que multiplica menos 4. Então, olha só, inimigo do meu inimigo é igual meu amigo. 4 vezes 4, 16. Existe também uma propriedade lá da potenciação, que ela fala quando o meu expoente, né, ou seja, o meu expoente é o número que está acima aqui do 4. Toda vez que o meu expoente ele for par, toda vez que meu expoente for par, o meu resultado sempre vai ser o quê? Positivo. Se tiver entre parênteses, beleza? Tem que lembrar desse carinha bem aqui, ó, o parênteses. Então, olha só, toda vez que meu expoente for par, o que que resulta? Em positivo. Beleza? Então, olha só, a gente fez aqui, ó, menos 4 elevado ao quadrado é igual a essa expressão que resultou em 16 positivo. O que que eu faço? Coloco aqui o 16. Beleza? Repetir o 16. Esse sinal de divisão bem aqui, ó, eu vou repetir, e agora eu vou resolver 2 elevado a 4. Beleza? Então, olha só, 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2, que multiplico 2 de novo, que multiplico 2 de novo, que multiplico 2 de novo, 4 vezes. Então, ou seja, potenciação é uma forma aí de escrita, uma forma simbólica de escrita, e esse número 4 aqui em cima representa quantas vezes esse número vai se repetir multiplicando por ele mesmo. Então, ele se repetiu multiplicando por ele mesmo, 1, 2, 3, 4. Por isso que colocamos o 4. E aí fazemos a operação, ó. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 igual a 8. 8 vezes 2 igual a 16. Então, 4 elevado à quarta potência é igual a 16. Então, eu venho bem aqui agora e coloco o 16, certo? Então, agora eu vou repetir tudo até chegar em quem? Nesse carinha ali. Então, eu vou repetir. Alguém ia perguntar? Então, eu vou repetir essa expressão, abrir o meu parêntese, certo? Vou repetir, o meu parêntese não, o meu colchete, perdão. Vou repetir esse 6, repetir esse sinal de negativo, certo? Agora, eu vou resolver essa expressão aqui, ó. Vou resolver essa expressão. Então, veja bem, é menos 1 elevado a quem? A terceira, beleza? E aí eu vou resolver de dois modos, ó. Pela propriedade. Toda vez que meu expoente for ímpar, no caso, o meu resultado, ele vai ser, o meu resultado do meu sinal vai ser o mesmo da minha base, certo? Então, eu já sei que esse resultado vai ser negativo. Por quê? Porque a minha base é negativa e o meu expoente, ele é ímpar. A gente pode compreender desse jeito. Mas se não compreender desse jeito, a gente pode fazer da forma como aprendemos, né? Então, ó, é menos 1 entre parênteses elevado à terceira. Então, isso é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1. Alguém desliga o microfone porque está dando eco, por favor. Já já vocês ativam quando tiverem dúvida. Obrigado. Menos 1. Então, olha só. Menos 1 entre parênteses elevado à terceira é esse número que está entre parênteses multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, vai ficar, ó, menos com menos, mais com menos, menos. Então, aqui vai ser negativo, certo? Agora fazemos, ó, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 também é 1. Então, esse resultado aqui, ó, de menos 1 elevado à terceira entre parênteses é igual a menos 1. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu já tenho esse sinal de negativo, mas o meu resultado também resultou o quê? Em negativo.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui, ó, entre parênteses, para não confundir o sinal da minha expressão numérica com o sinal da minha operação resultante. Professor, mas como você falou, dentre parênteses, menos um, depois quando for dar o resultado, é só tirar esse daqui? Esse daqui, você fala? É, que tá entre parênteses, menos um, que tá Isso, escrito. não, aí depois a gente vai fazer, enquanto a gente for fazendo aqui a segunda linha, a gente vai resolver esse procedimento. Lá na parte de adição algébrica, nós falamos o seguinte, ó, que toda vez que eu tiver um sinal de negativo antes de uma expressão que está entre parênteses, o que eu faço? A gente troca esse valor aqui. Se ele é negativo, ele vira positivo, certo? Então, olha só, toda vez que eu tiver um sinal de menos, antes de uma expressão que está entre parênteses, eu vou trocar o sinal. Se é negativo, vira positivo. Depois, toda essa parte aqui, ó, vai virar positiva. Do mesmo modo, com um sinal de mais. Se fosse um sinal de mais aqui, não, no caso não é. Se fosse um sinal de mais, toda vez que eu tenho um sinal de mais, que ele está antes de uma expressão que está entre parênteses, o que eu faço? Eu continuo deixando a expressão do mesmo jeitinho que ela é. Quando é menos, deixa eu pegar minha borracha aqui, deixa eu diminuir o tamanho dela, vou apagar aqui. Então, toda vez que eu tiver um sinal de menos, que antecede uma expressão que está entre parênteses, eu troco o sinal dessa expressão que está entre parênteses, ok? Então, agora eu vou repetir esse 2 aqui, ó, e vou fechar o meu colchetes. Beleza? Para não ficar poluída a imagem, eu vou apagar tudo isso daqui. Aumentar aqui a espessura da minha borracha. Vou apagar, apagando. Beleza? E agora, o que eu vou fazer? O segundo passo. O segundo passo, agora eu vou eliminar os parênteses, certo? Então, agora, ó, eu vou eliminar os meus parênteses. Então, eu vou repetir todo o processo aqui até chegar nessa região bem aqui, ó. Então, meu passo agora vai ser eliminar o quem? Esse sinal de negativo com esse outro sinal de negativo que está entre parênteses. Então, eu vou repetir essa expressão todinha. Vai ficar menos. Deixa eu pegar uma cor aqui azul, que a gente já estava fazendo com azul, para não ficar muito colorido. Então, eu vou repetir esse carinha aqui, ó, menos 36, dividido por 36. Esse sinal de mais eu vou repetir esse 16 dividido por 16, certo? Menos, vou repetir essa expressão aqui, ó. Agora, o que acontece aqui, ó? Vou repetir esse 6, toda vez que eu tiver um sinal de menos que antecede uma expressão que está entre parênteses, o que eu faço? Eu troco o sinal dessa expressão, eliminando os parênteses. Então, fica como, ó? Se eu troco o sinal, se aqui é negativo, fica o quê? Positivo. Eu apenas coloco 1. Mas esse 1, ele está multiplicando quem? Vou colocar um sinal de x como multiplicação, tá bom? Multiplica quem? O 2. E aí eu fecho o meu parêntese. Tranquilo aí? Então, veja bem, ó, lembrando a parte lá de adição algébrica. Toda vez que eu tiver um sinal de menos que antecede uma expressão que está entre parênteses, o que eu faço? Eu troco o sinal dessa expressão. Se for positivo, fica negativo. Se for negativo igual esse caso aqui, ela vira o quê? Positivo. Quando eu faço isso, o que acontece? O meu parêntese vai embora, certo? Então, olha só, se a gente olhar lá no enunciado, que é a questão D, a gente já começa a verificar que a gente sumiu com esse parêntese aqui, a gente sumiu com esse, e agora falta sumir com quem? Os colchetes. Agora nós vamos atrás desses colchetes. Nós vamos fazer agora o que? A eliminação desses colchetes. Para fazer a eliminação desses colchetes, eu vou continuar repetindo. Bem que se eu resolvesse essas operações aqui, não influenciava em nada, tá bom? Mas agora eu quero resolver essa parte para a gente fazer de um modo aí bem detalhado. Então, eu vou repetindo tudo. Oi. Eliminar o colchete,
É só resolver tudo que tá aqui, depois você só repete e resolve, né? Isso. Depois que eu sumir com tudo, a gente faz aquilo que eu falei na aula, como se fosse dinheiro. O que tiver com sinal negativo é uma dívida, o que tiver com sinal positivo é o dinheiro que eu tenho para pagar essa dívida. Depois a gente faz isso. Agora eu vou repetir esse 16 dividido por esse 16 menos. Agora veja bem, dentro dessa expressão bem aqui, ó, eu tenho dois tipos de operações. Eu tenho um de mais, certo? E tenho uma de multiplicação. Lembrando que a multiplicação e a divisão, ela tem preferência em relação à soma e à subtração. Então, primeiro, o que, que eu vou fazer? Vou resolver a multiplicação. O resultado dessa multiplicação, eu vou somar com 6. Tranquilo? Então, veja bem, ó, vou resolver primeiro 1 vezes 2. Então, olha só, como eu tenho uma soma e uma multiplicação, primeiro eu vou resolver 1 vezes 2, o resultado eu vou fazer o quê? Somar com 6. Então, fazendo isso daí, ó, vai ficar da seguinte maneira, ó, 1 vezes 2 é igual a 2. 2 mais 6 é igual a 8. Então, vai ficar uma expressão, certo? 8 positivo entre o quê? Entre colchetes. Repetindo o procedimento que eu fiz aqui, ó. A multiplicação ela tem preferência em cima da soma. Então, eu resolvo 1 vezes 2 dá igual a 2. Por que você não eliminou os parênteses quando você fez mais 8? Porque eu preciso fazer agora o jogo de sinal com esse de menos aqui, ó. Porque esse daqui, ó, ele é mais e aqui tem um menos. Na minha próxima linha, eu vou eliminar esses colchetes. Tá bom? Ok? Então, agora eu vou fazer o quê? Aí, ó, 1 vezes 2, 2. 2 mais 6, 8. Tranquilo? Agora vai ficar, ó. Agora vai ficar menos 36 dividido por 36 mais 16 dividido por 16. A regrinha, toda vez que eu tiver um sinal negativo antes de colchetes, o que, que eu faço com esse carinha? Eu troco o sinal dele. Se ele é positivo, ele fica agora negativo. Beleza? Agora eu resolvo tudo. Como é que eu resolvo tudo? Olha, primeiro eu vou resolver, no caso aqui, ó, a minha divisão, certo? E o resultado dessas divisões eu vou somar. Faz isso aí, professor, vai ficar assim, ó. Menos 36 dividido por mais 36 vai dar, ó, menos 1. Beleza? Porque, olha só, esse 36, ele é negativo. Esse outro 36, ele é positivo. Então, negativo com positivo dá negativo. Ou então, inimigo do meu amigo é o meu inimigo. Inimigo é quem? Sinal negativo. Agora, eu vou repetir aqui, ó, esse mais aqui, repetir ele embaixo. 16 positivo dividido por 16 positivo dá igual a quanto? Igual a 1. Esse menos 8 eu vou descer. Agora, olha só, eu devo R$ 1 para uma pessoa e tenho R$ 1 para pagar. Então, eu fiquei com 0. Mas eu devo R$ 8 para outra pessoa. O meu resultado fica quanto? 8 negativo. Porque, olha só, menos 1 mais 1, eu devo R$ 1 e tenho R$ 1 para pagar, então esse daqui foi embora com esse daqui. Ainda fiquei com uma dívida de quanto? De R$ 8. E dívida a gente representa com um sinal negativo. E aí, pessoal, alguma dúvida em relação a esse espaço? Tranquilo? Alguém está escrevendo no chat? Não? Se tiver, por favor, me avisa. Professor, olha só, por que o mais 8 se transformou em menos 1? Menos 8. Menos 8? Ah, tá. Bem aqui, ó. Tem uma regrinha lá na adição que ele fala o seguinte, que é uma regrinha lá com os sinais. Toda vez que eu tiver um sinal de menos que antecede, né, que está antes de uma expressão que está antes de parêntese, colchetes ou então chaves, então se for negativo, eu troco o sinal desse carinha aqui, ó. Se ele é positivo, ele fica negativo. Exemplo, fazer um exemplo aqui, ó. Se eu tivesse, ó, menos, por exemplo, menos 3 aqui, ó. Então, olha só, eu tenho um sinal de menos
antes de uma expressão que está entre parênteses. O que eu faço? Eu troco o sinal desse carinha, eu inverto ele, certo? Se ele é negativo, ele fica positivo. Então, olha só, o resultado da eliminação desse parêntese fica o quê? 3 positivo. Então, se eu tiver um sinal de negativo, antes de uma expressão que está entre parênteses, eu troco o valor, né? O valor do sinal desse carinha. Olha só isso daqui, ó. Se eu tiver, ó, mais 3, o que acontece? Agora, olha só, se eu tiver um sinal de menos que antecede uma expressão que está entre parênteses, eu troco o sinal. Se é positivo, agora ficou o quê? Negativo. Isso pode... Oi? Entendi. Entendeu? Então, esse fato aconteceu aqui, ó. Eu tenho um sinal de menos que antecede um parêntese, colchete ou chaves. O que eu faço com esse carinha? Eu troco o sinal dele. Troquei, ele ficou o quê? Negativo. Beleza? Então, agora a gente parte para a questão E. A questão E é essa bem daí, ó. Então, eu vou ler aqui com vocês essa questão. Ela fala o seguinte, ó. Eu tenho menos 3 elevado à quarta potência entre parênteses, dividido por essa expressão aqui que está entre parênteses, que é menos 2 mais 5 elevado à terceira, menos 11 mais 3 entre parênteses, que multiplica menos 1 elevado a 8 entre parênteses, menos 162, que está entre parênteses, dividido por menos 5, menos 4, que está entre parênteses, elevado ao quadrado. Então, qual é o procedimento? O procedimento é resolver tudo aquilo que está entre... O senhor vai fazer as 2 aulas de... Isso, 2 aulas. Isso, as 2 aulas. Eu vou fazer essa aula. A gente tem 2 em seguida, né? Acho que acaba 11 horas, 11h05, né, mais ou menos. São 2 aulas em seguida. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, vou resolver tudo que está entre parênteses primeiro, então vou resolver esses carinha aqui, depois esse, depois esse, depois esse, e por último esse. Beleza? Então, resolvendo aqui, ó, no cantinho da tela, menos 3 elevado à quarta. Toda vez que o meu expoente ele for par, o meu resultado vai ser o quê? Positivo. Então, é uma propriedade. Toda vez que meu expoente ele for par, sempre o meu resultado vai ser positivo. Galera, e quem... Professor? Eu? Professor, a sua aula acaba 10h05. A outra aula que você tem é atividade dirigida. Atividade dirigida? Sim. Tá, então eu vou estender... Não, o horário que passaram era aula dupla. Qual é a outra aula ao vivo que a gente tem? Então, eu estou com os horários atualizados. Aqui tá falando aqui, quinta-feira, matemática, mês, 10h05, e 10h15, às 10h50, tem atividade dirigida. Atividade dirigida. A gente vai estender mais um pouquinho, tudo bem para vocês? Tudo. A gente estende mais um pouquinho essa aula, já eu encerro ela. Tá Tranquilo? bom. Então, olha só, toda vez que eu tiver um expoente par, o meu resultado vai ser o quê? Positivo. Certo? Então, olha só. Então, o que significa 3 elevado à quarta? É isso daqui, ó. Menos 3 elevado à quarta é a mesma coisa que quem? Menos 3 que multiplica menos 3 que multiplica menos 3 que multiplica menos 3 4 vezes, ó. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Agora vamos ver por que toda vez que meu expoente for par vai dar positivo. Veja bem, menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Por isso que eu falei, toda vez que tiver um expoente par, vai ser o quê? Positivo. Agora a gente começa a fazer aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 igual a 81. Beleza? Então, dá 81 esse resultado aqui, ó. Então, eu vou colocar o meu sinal de igual e colocar 81, o quê? Positivo. Agora, eu pergunto, tem necessidade de colocar esse sinal de positivo aqui? Não, não tem necessidade.
Quanto é positivo, eu não preciso colocar o sinal, só se eu quiser. No caso aqui, eu quis, eu coloquei, beleza? Agora a gente passa a resolver essa outra expressãozinha aqui, ó. Essa expressão, ela vai ficar, ó, menos 2 mais 5. Ou seja, olha só, eu devo R$ 2 e tenho 5 para pagar. Então, eu vou ficar com quanto? Com R$ 3 positivo. Então, essa expressão vira 3, certo? Olha só, menos 2 mais 5, Mas por que ela está elevada a terceira a 3? Por que ela está elevada a 3? É o dado... Então, porque você falou que ia dar 3 mais 3. Mas não, aí... vou fazer aqui agora. Por que vai dar mais 3? Vamos resolver tudo que está entre parênteses e esse resultado vamos elevar ao cubo, a 3. Olha só, eu devo R$ 2 e tenho 5 para pagar. Então, eu fico com quanto? Com mais 3. E agora, o que eu vou fazer? Vou elevar esse 3. Então, esse 3 aqui, ó, é esse daqui. Por coincidência, a minha base deu igual o meu expoente, por coincidência. Então, o que eu fiz? Eu resolvi essa parte, ó, menos 2 mais 5. Menos 2 mais 5, né, eu devo R$ 2 e tenho 5 para pagar, eu fico com 3 positivo. Agora, o que eu vou fazer? A potenciação. A potenciação vai ser o quê? Deixa eu apagar essa partezinha daqui. A potenciação vai ser o quê? Ó? 3 elevado ao cubo, certo? Então, ó, se é positivo, se eu tenho um expoente ímpar, se meu expoente for ímpar, o meu sinal vai ser igual ao da base. Então, aqui fica 3. Agora, eu coloco 3 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, esse resultado dá o quê? 27 positivo. Beleza? Então, aqui, ó, eu não tenho... Oi? Não entendi. Não entendeu? Vou repetir aqui novamente aqui, ó. Vou apagar essa parte aqui de baixo. Certo? Vou apagar essa parte aqui de baixo. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Vou reescrever só essa parte aqui, ó. Vou reescrever só essa parte. É menos 2, certo? Mais 5. E tudo isso daí está elevado a quanto? A 3. Lembra que eu falei, ó, primeiro nós vamos resolver aquilo que está entre parênteses e o resultado daquilo que está entre parênteses eu vou elevar a 3. Então, vai ficar assim, ó, vou resolver essa parte aqui, ó, apenas essa, beleza? Então, ó, menos 2 mais 5, ou seja, eu devo R$ 2 para uma pessoa, porque é negativo, e tenho 5 para pagar, certo? Então, se eu devo 2 e tenho 5 para pagar, ainda eu fico com quanto no bolso? Fico com R$ 3 no bolso. Mas só que eu resolvi o que está entre parênteses. Esse resultado está elevado a quanto? A terceira. Então, resultou nisso daí. Você entendeu essa parte aí, agora? Aham. Beleza? Então, quanto é que é 3 elevado a 3? É a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. E agora eu faço, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Como não tem sinal, fica subentendido que é o quê? Positivo. Então, aqui fica positivo. Mas olha só, esse sinal de positivo, quando é positivo, eu preciso colocar? Não, né? Então, eu vou vir aqui agora, ó, colocar apenas o 27. Então, esse 27, subentende-se que ele é positivo, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Ó? Esse sinal de menos aqui, eu vou reescrevê-lo, certo? Agora, eu vou resolver essa operação aqui que está entre parênteses. Essa expressão é essa daqui, ó, menos 11 mais 3. Vamos interpretar isso daqui como se fosse dinheiro, certo? Olha só, eu tenho, no caso aqui, ó, uma dívida de R$ 11, mas eu tenho apenas 3 para pagar. Se eu devo 11 e tenho 3 para pagar, ainda continuo devendo, né? Então, é dívida. Então, eu fico devendo R$ 8. Beleza? Olha só, eu devo R$ 11 e tenho R$ 3 para pagar, porque o meu 3, ele é o quê? Positivo.
Se eu devo R$11 e tenho 3 para pagar, a minha dívida é maior do que eu tenho para pagar. Se minha dívida é maior do que aquilo que eu tenho para pagar, eu continuo o quê? Devendo. E aí eu faço 11, né? Menos 11 mais 3, eu fico com a dívida ainda de quanto? De R$8. Beleza? Aí, esse resultado deu menos 8, né? Mas olha só o que acontece. Eu tenho esse menos da minha expressão numérica. Então, olha só, esse resultado aqui eu tenho que colocar ele entre parênteses. Por que entre parênteses, professor? Porque o resultado dessa operação, ele deu o quê? Negativo. Por ele dar negativo e já ter esse outro sinal aqui de negativo, que é do enunciado da minha expressão, eu não posso dizer que esse sinal, ele serve também para essa expressão. Tranquilo aí? Ok? Agora, lembra que a gente falou? Toda vez que eu tiver um sinal de menos, que antecede uma expressão que está entre parênteses, o que eu faço? Eu troco o sinal, mas isso a gente vai fazer na outra parte, na outra linha. Agora, o que eu faço aqui? Ó? Eu vou repetir esse sinal de multiplicação, esse pontinho aqui é de multiplicação, beleza? Agora fica aqui, ó, menos 1 elevado a 8, olha só, menos 1 elevado a 8. E aí, lembra que eu falei? Toda vez que meu expoente for um número par, e meu 8 ele é par, certo? Toda vez que meu expoente ele for par, o que vai acontecer? A minha expressão vai ser um resultado positivo. Propriedade das potências. Se meu expoente for par, o meu resultado vai ser o quê? Positivo. Por isso, galera, essas propriedades elas são importantes por esse motivo. Porque imagina você fazer 8 jogos de sinais. É muita coisa, né? Para fazer com o número 1. Porque 1 elevado a 8 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 8 vezes. Não tem necessidade de fazer isso. Então, toda vez que o meu expoente, o númerozinho aqui que fica acima do número, ele for um número par, o sinal da minha operação vai ser o quê? Positivo. 1 elevado a qualquer número, 1 elevado a 1 bilhão, 1. 1 elevado a 3 trilhões, 1. O 1 elevado a qualquer número sempre vai resultar em quê? Em 1. Porque é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, você pode multiplicar milhões de vezes, que sempre vai resultar no 1. Esse 1 aqui ele não é positivo, então eu vou repetir ele bem aqui, ó, positivo. Certo? Agora eu vou resolver essa partezinha bem aqui, ó. Estão vendo? Ó? Eu tenho um sinal de negativo, certo? Que antecede, que está antes de uma expressão que está entre parênteses. O que eu faço com essa expressão? Eu troco o sinal. Então, se aqui é positivo, se aqui é negativo, fica o quê? Positivo. Então, fica 162. Beleza? Aí, aqui, ó, esse sinal eu vou dividir, certo? Esse sinal eu vou dividir. Agora, eu vou resolver essa expressão aqui. Vou resolver ela aqui, ó. Vou pegar e copiar aqui. Vai ficar menos 5, certo? Menos 4 elevado a 2. Agora, nós vamos resolver só essa partezinha que está entre parênteses e depois vamos elevar ela, no caso, ao quadrado. Veja bem, não é negativo esse carinha? Não é negativo esse outro também? Então, vamos encarar assim, ó. Eu devo R$5 para uma pessoa e devo R$4 para outra pessoa. No final das contas, eu vou estar com a dívida de quanto? De R$9 elevado ao quadrado. Beleza? Então, olha só. Como toda a expressão está elevada ao quadrado, o meu sinal que resultar aqui dentro vai ser igual negativo também. Tranquilo? Então, ó, eu devo R$5 para uma pessoa, R$4 para outra, então eu fico devendo R$9. Mas tudo isso está entre quê? Entre parênteses. Então, olha só, menos 9 elevado ao quadrado segue a mesma regra. Se o meu expoente ele for par, o meu resultado da operação vai ser o quê? Positivo. Mas a gente, como é pequena, a gente vai fazer aqui, ó, menos 9 vezes menos 9, beleza?
Negativo com negativo, isso vai resultar em quê? Positivo. 9 vezes 9 igual a 81. Então, esse resultado total aqui, ó, é quanto? 80. Deixa eu escrever de azul, né? A gente começou a escrever de azul, terminar de azul. Então, aqui vai ficar... Opa! Aqui vai resultar em 81. Alguma dúvida até aí? Posso prosseguir? Tranquilo? Então, vou prosseguir. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou agora sumir com esse carinha aqui, ó. Beleza? Vou sumir com esse parêntese ali, ó. Vai ficar da seguinte maneira, ó. Vai ficar 81 positivo dividido por 27, e aí a gente cai naquela regrinha. Toda vez que eu tiver um sinal de menos que antecede uma expressão que está entre parênteses, o meu resultado vai dar o quê? Positivo. Então, se aqui é negativo, fica positivo. Então, fica 8 positivo, que multiplica quem? 1. 8 positivo vezes 1 resulta no meu 8 positivo. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou copiar aqui, ó, mas eu vou pegar a borracha, galera, e vou apagar essa parte aqui para não poluir a nossa imagem, beleza? Deixa eu apagar, apagando. Alguma dúvida aí no chat? Alguém pode me informar, por favor? Tem alguma coisa escrita aí? Não. Obrigado. Então, ó, vou repetir o 162 dividido por 81. Beleza? Então, agora vai ficar assim, ó. Agora a gente vai avaliar de novo a expressão. Olha só, aqui, ó, deixa eu pegar essa cor aqui. Aqui é uma divisão que ficou meio apagada, beleza? Então, agora a gente vai resolver as divisões e as multiplicações, mas eu não tenho multiplicação. Então, primeiro eu vou resolver esses dois, depois eu vou resolver esses dois bem aí. Então, vai ficar assim, ó. 80... Oi? Você falou que vai resolver primeiro o 81 dividido por 27, mas e o mais 8? Depois que você falou que ia resolver o 162 e o dividido por 81. Isso. Então, ó, eu vou resolver primeiramente, né? Não que eu vou resolver, primeiramente eu vou resolver, porque aí nós temos uma ordem. Sempre a multiplicação e a divisão, ela vem antes. Então, por que que eu coloquei eu sublinhei aqui de verde? Porque primeiro eu tenho que resolver essa divisão e essa divisão. E aí, na hora que eu estiver escrevendo aqui, ó, na hora que chegar no 8, o que que eu vou fazer? Copiar ele aqui, bonitinho, do jeito que ele tá. E aí eu pego e resolvo esse outro aqui. Então, vai ficar desse jeito assim, ó. Acho que vai ficar mais claro quando eu começar a desenhar. Olha só, 81 positivo dividido por 27, isso daqui vai ser igual a 3, porque 3 vezes 27 dá 81. Então, 81 dividido por 27 dá igual a 3. Resolvi primeiro. Agora, o que que eu vou fazer? Vou descer esse 8, certo? Agora, vou resolver esse segundo carinha que tem preferência. Tá vendo que eu não fiz nada com 8? Eu simplesmente só desci e resolvi primeiro esse. Agora, eu vou resolver esse daqui, ó. 162 dividido por 81, isso resulta em 2. Então, eu vou repetir esse sinal de mais e colocar o 2 bem aí. Agora, como eu tenho só operações básicas, no caso aí que é de soma, eu posso somar tudo direto e na ordem que eu quiser. Por exemplo, 8 mais 2 dá igual a 10. 10 mais 3 resulta em 13, fica o resultado. Ou então o seguinte, ó, eu tenho R$3 no meu bolso, certo? Ganhei 8, fiquei com 11. Ganhei mais 2, fiquei com 13. Tranquilo? Sim. Alguma dúvida? Não. Deu para entender? Galerinha, agora deixa eu falar um negócio para vocês aqui, ó. Essas partes, expressões numéricas, na hora que eu ensino para vocês esses passos, a gente tem a falsa sensação que aprendeu. Mas essa aula, ela é só apenas um direcionamento. É só Ô, professor, eu.
Você vai revisar a parte daquela, tipo assim, na última aula que você postou, que foi, acho que foi raiz quadrada. Não, última aula não. A aula que você postou de raiz quadrada, eu não entendi a parte de expressão, que tinha expressão numérica com a raiz quadrada. Tá, deixa eu pegar um aqui então, aqui no livro, aqui para a gente resolver. Tinha expressão numérica com raiz quadrada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar um aqui, uma expressão numérica com raiz quadrada. Expressão numérica com raiz quadrada. A gente pode montar uma, né? Então, vou fazer aqui, ó. Vou descer mais a minha tela. Ó, tinha uma letra C aqui. Vamos trocar essa operação? Vou fazer uma expressão aqui com raiz quadrada aqui, ó. Um exemplo aqui. Pegar minha caneta preta, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, 81, certo? Raiz quadrada de 81, mais, no caso aqui, ó, 3 vezes, deixa eu ver aqui, vezes 2, certo? Menos 1. Isso daqui, mais, no caso aqui, 21 dividido por menos 7, certo? Resolver essa expressão. Aqui, a raiz quadrada, ela não implica basicamente nada, porque a raiz quadrada ela é uma operação que a gente precisa apenas responder o resultado que ela é. Por exemplo, veja bem, numa expressão aqui que tem raiz quadrada, às vezes ela não vai afetar em nada. Não, ainda vou colocar mais um pouco aqui, ó. Isso daqui menos uma expressão que tá, ó, raiz quadrada de 4 que multiplica 2, por exemplo. Fazer isso daí. Então, uma expressão que tem raiz quadrada. Então, como é que vai ficar? Essa raiz quadrada eu posso resolver ela logo direto. Então, raiz quadrada de 81 é igual a 9. Por que raiz quadrada de 81 é igual a 9? Porque, olha só, a minha raiz quadrada, eu tenho que procurar um número, certo? Que multiplicado por ele mesmo, que dê esse carinha que está dentro da raiz quadrada. Então, o carinha ali, ó, o fator que eu multiplico ele por ele mesmo, que resulta no número que está dentro da minha raiz quadrada, é o 9. Por isso que eu falo que raiz quadrada de 81 é igual a 9, porque 9 vezes 9 é igual a 81. Por que raiz quadrada de 16 é igual a 4? Porque eu encontro um fator, que é o 4, que multiplica por ele mesmo, que dá quanto? 16. Por que raiz quadrada, por exemplo, de 4 é igual a 2? Porque eu consigo encontrar um fator que multiplica por ele mesmo, que dá igual a quanto? A expressão, o número que está dentro da raiz quadrada. Raiz quadrada é basicamente... Mas, por exemplo, você vai fazer assim, tipo, vai botar a raiz quadrada de 81 embaixo, e aí depois você só resolve normal? Isso, normal, igual aos outros. Igual aos outros. Ah, tá. Por exemplo, ó, qual é a raiz quadrada de 81? 9. 9, já está aqui, ó. Pronto. Acabou, não tem mais nada para fazer. Agora, o que eu faço? Vou resolver tudo que está entre parênteses aqui, ó. Vou resolver esse, depois esse e depois esse. Eu esqueci de colocar um parêntese aqui, ó. Beleza? Vamos resolver? Olha só. A gente vai fazer aqui, ó. Dentro desse parêntese, eu tenho uma expressão, certo? Eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Sempre eu resolvo quem primeiro a multiplicação. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 2 é igual a 6. 6 menos 1 é igual a 5. Então, eu coloco o meu 5 positivo. Certo? Agora aqui, ó, esse sinal de mais eu vou repetir. Agora eu vou resolver aqui, ó, 21 positivo dividido por 21 negativo, isso vai resultar, olha só, 21 Professor, é menos 7. Então, menos 7.
Olha só, 21. Eu falei 21, olha só. 21 positivo dividido por menos 7, olha só. Positivo com negativo, negativo. 21 dividido por 7 igual a 3. Então, esse resultado, ele deu o quê? Menos 3. Beleza? Agora, eu vou repetir esse sinal aqui, ó, de negativo, certo? E vou resolver tudo que está dentro desse parênteses. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 4? 2. 2. Né? Raiz quadrada de 4 é igual a 2. 2 vezes 2, 4. 4. Então, aqui eu coloco 4. 4 positivo, né? Aqui dentro vai ficar 4 positivo. Aqui fica 4 positivo. Mas veja bem, eu tenho um sinal de menos que antecede uma expressão que está entre parênteses, que é esse 4 positivo. O que eu faço com esse 4? Eu troco o sinal. Então, se ele é positivo, agora ele fica o quê? Negativo. Beleza? Agora eu vou continuar resolvendo até sumir com esse parêntese aqui, ó. Vai ficar 9 mais 5. Agora, olha só, se eu tenho um sinal de mais que antecede uma expressão que está entre parênteses, o que eu faço? Não faço nada, simplesmente eu olho para esse carinha e copio ele do mesmo jeito. Enquanto o sinal de negativo, ele muda o que está aqui dentro, o que é positivo, ele não muda nada, ele simplesmente mantém, certo? Isso daqui fica igual a menos 4. Beleza? E aí a gente começa a resolver, ó. Deixa eu apagar mais um pouco aqui, para a gente continuar a resolver. Agora a gente pode assumir tudo isso daí como dívida, ou como dívida, ou então, ou como dívida ou como dinheiro que a gente tem para pagar, certo? Então, eu vou somar o dinheiro que eu tenho para pagar aqui, ó. Eu tenho 9 mais 5, certo? 9 mais 5 dá 14, certo? Agora, olha só, eu devo R$3 para uma pessoa e devo R$4 para outra. Eu tenho uma dívida de quanto? De 7. Então, veja bem, eu tenho R$14 no meu bolso e devo 7. Se eu tenho R$14 no meu bolso e devo 7, eu vou ficar ainda com R$7 positivo. Apenas isso. Quando encontrar, no caso, raiz quadrada dentro de expressões numéricas, não tem segredo nenhum. Simplesmente, vocês vão colocar o resultado da raiz quadrada. Vocês observaram que ela não altera nada? Simplesmente eu coloco raiz quadrada de 4 igual a 2. E vou repetindo, fazendo os passos como qualquer outra coisa. Ela não altera em nada. Tranquilo? Entendi. Tranquilo. Vocês têm alguma outra dúvida em relação a essa parte? Deixa eu voltar aqui no chat, ver se tem alguma pergunta aqui. Não, Alexandre Reis. Tranquilo, galera? Conseguiram sanar essas dificuldades que vocês estavam em relação a essa parte? Sim? Não, então... Beleza, agora vamos ver o que a gente vai fazer. Galerinha, eu queria começar aqui com vocês apresentando esse software bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou transmitindo a tela. Esse software, a gente vai mexer com a parte de falar brevemente em relação a ele, e aí eu já falo. Esse software, ele se chama, olha só, bem aqui em cima no cantinho, ele se chama GeoGebra. É um software bastante interessante, basta vocês jogarem no Google GeoGebra, desse mesmo jeitinho que está aqui, ó. Só se vocês tiverem curiosidade, tem tanto para o celular, quanto aí no caso, para computador, notebook. É de graça esse software, é uma iniciativa aí que um grupo de matemáticos criaram há muitos anos, e eles criaram esse software que vai desde operações básicas ali do ensino fundamental 1, sexta série, sétima série, oitava série, até matemáticas do ensino superior. Isso daqui, quando eu cursava matemática, utilizei muito. E ele é uma ferramenta muitíssimo importante. Por exemplo, olha só, se eu quiser fazer, por exemplo, uma pirâmide, eu venho aqui, ó, pirâmide, e na hora que eu clico na pirâmide, ele me dá a instrução como que eu devo fazer essa pirâmide. Olha só a instrução ali na parte de baixo.
E aí, olha só, eu vou fazer uma pirâmide. Essa minha pirâmide, ela vai ter uma base aqui, uma outra base aqui, por exemplo, uma base aqui nesse meu outro 3. Opa, nesse meu outro 3 não, perdão. Vou ter que voltar aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, de um jeito que eu visualizo melhor. Aqui, ó, voltando para a pirâmide. Então, ela vai ser aqui, depois eu vou partir para cá, vim até aqui, e agora eu faço a altura da minha pirâmide, olha só. Para vocês aí que têm interesse aí nas ciências exatas, na parte de engenharia, arquitetura, que pretendem seguir essas carreiras, é uma ferramenta bem importante para vocês ficarem brincando aí. Na nossa próxima aula eu vou utilizar essa ferramenta com mais precisão, e aí nós conseguimos ver, ó, a vista superior. Isso daqui é como se eu estivesse em um drone sobrevoando essa pirâmide aí, ó. Imagina a gente num drone sobrevoando a pirâmide lá do Egito, de Gizé. Então, a gente teria uma vista dessa pirâmide assim. Se eu quisesse ver essa pirâmide por baixo, essa daqui seria a vista da minha pirâmide por baixo. Se eu quisesse ver ela pela lateral, também conseguiria ver ela pela lateral. E também eu posso fazer o seguinte, ó, eu clico nesse play e ela fica rotacionando sozinha, igual aqueles carros lá do salão. Professor, o Vinícius pediu para repetir. Quem? O Vinícius pediu para repetir. Que parte ele pediu para repetir? Então, olha só. Vamos para o Y. Então, olha só, o que eu fiz, né? Eu desenhei essa pirâmide, Deixa eu voltar aqui, então, ó, do início, até quando eu estava desenhando essa pirâmide. Olha só, eu vou desenhar uma pirâmide, né? Então, a pirâmide, ela tem a parte de baixo, igual uma casa, né? Uma casa, ela tem um solo, a base, a estrutura base dela. Então, eu venho aqui e desenho a parte base dela, ó. Eu vou ligar, no caso, esse 4 a esse 4. Professor, mas por que você está ligando esse 4? Eu poderia ligar qualquer outro ponto, certo? E aí eu crio a altura. Que altura que eu quero? Por exemplo, eu quero uma altura de 5 aqui, ó. Fiz uma altura de 5. E aí agora eu consigo visualizar essa minha pirâmide, bem aqui, eu consigo ter uma vista superior dela, eu consigo ter as vistas laterais dessa minha pirâmide, certo? Eu consigo ver a parte de baixo dessa minha pirâmide, tá vendo? Professor, Eu. qual é o nome desse programa que você está explicando aí? Que eu saí rapidinho. Tá, você consegue ler essa parte aqui de cima? Bem aqui, ó, janela 3D, GeoGebra? Consigo. Isso, o nome dele é esse. Aí é só jogar no Google GeoGebra que ele vai direto para o site. Mas entrem no site oficial. Eu vou deixar como é que se diz? Lá no sala de aula, o site oficial, para vocês não correrem o risco de baixar nada com vírus, beleza? Eu vou deixar lá o site certinho para quem tem curiosidade, viu, galera? Isso daqui eu vou utilizar para a gente visualizar melhor o que vamos fazer. Então, olha só. Obrigado. Aqui por nada, que é uma pirâmidezinha que eu desenhei, certo? Não sei se vocês já viram aqueles carros lá do salão do automóvel, que eles ficam girando, e aí sem parar, eu posso girar e avaliar a minha pirâmide em tudo que eu quiser fazer. Eu também posso girar ela, ó, mais devagar, ou então no sentido anti-horário aí também, se eu quiser aumentar a velocidade, se eu quiser diminuir a velocidade, e daí por diante, beleza? Eu também posso pausar tudo isso daqui, ó, e começar a fazer algumas interpretações. Por exemplo, quantos lados essa pirâmide tem? Vamos ver quantos lados? Ó, eu vou clicar nessa parte, para mim não confundir, o que eu vou fazer? Vou começar a pintar esses lados. Eu posso pintar, por exemplo, o meu primeiro lado de azul. Então, pintei o meu primeiro lado de azul, então eu sei que ela tem um lado azul, eu posso virar ela aqui também, ó, e pintar esse meu outro lado aqui, por exemplo, de verde. Eu posso virar aqui e pintar esse meu outro lado, deixa eu ver aqui, desse rosa claro, certo? As cores não ficam muito evidentes, justamente porque eu preciso ver essa pirâmide pelo lado de dentro, certo? Então, eu posso contar, ó, uma cor rosa, que é essa daqui, então, uma cor
sei lá, transparente, 2, 3, e uma cor verde, 4. Tem 4 lados lateralmente, mas ela também tem esse lado de baixo. Então, essa pirâmide tem, no caso aí, 5 lados, considerando a parte aí do lado de baixo. Eu também posso tirar uma outra interpretação dessa pirâmide. Que outra interpretação? Vocês conseguem notar que essa pirâmide que eu criei, inicialmente, eu comecei fazendo ela com um quadrado não, com um retângulo. Olha só que interessante. É uma pirâmide que tem uma base quadrangular. Quadrangular não, retangular. Então, veja bem, é uma pirâmide que tem uma base retangular. Nem toda pirâmide, necessariamente, ela precisa ter uma base quadrangular. Se eu quisesse desenhar ela como uma base na forma de um hexágono, ou seja, que tem 5 lados, eu poderia muito bem, certo? Outra interpretação que fica mais fácil de visualizar com esse programinha. Vocês conseguem observar que essas partes bem aqui, onde é que eu estou passando a seta do mouse, que vai lá de cima, desce até aqui embaixo, passa por aqui, é um triângulo. Então, a gente consegue notar as figuras geométricas desse triângulo bem aí. Então, nós temos um triângulo bem aqui, certo? Que é uma figura plana, que está em 2 dimensões. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma figura plana, que está em 2 dimensões, que no caso é esse quadrado aqui de baixo, certo? Uma figura plana, que está em 2 dimensões. Depois peguei 4 triângulos, certo? Iguais, esses triângulos são todos iguais, e transformei em uma figura, no caso aí, que é uma figura em 3D. Beleza? Então, essa daqui será a ferramenta que nós vamos trabalhar. Nós vamos começar a trabalhar com a parte aí de transformações geométricas. Vamos entender mais ou menos, por exemplo, o que é ampliação? Quando eu começar a explicar matematicamente, vocês vão olhar, nossa, o que é isso? Mas depois eu vou falar, gente, sabe o que é uma ampliação? Quando você pega o celular de vocês e dá um zoom numa foto, vocês querem ver uma imagem de mais perto, você dá um zoom. O que você está fazendo? Uma ampliação. Por esse software aqui também a gente consegue fazer isso. Por exemplo, ó, eu vou vir na parte de geometria, certo? Aqui eu tenho a minha pirâmide, mas eu não quero trabalhar com essa pirâmide aqui, não. Eu quero fazer outro desenho aqui, ó. Quero fazer outro desenho. Por exemplo, eu quero colocar uma malha nela aqui, ó, que tem esse formato. E aí, ó, eu posso trabalhar, no caso, com coordenadas geográficas. Imagina que eu sou um satélite, ou então um drone. Então, aqui eu estou aproximando, certo, dessas regiões que estão aqui embaixo. Imagina que agora eu sou um satélite de localização. Então, eu começo a afastar. Está vendo que à medida que eu começo a afastar, esses numerais começam aí a aumentar? Então, olha só, aqui nós temos o conjunto dos números inteiros que nós estamos estudando. Ou seja, da minha esquerda para a minha direita, esses números eles vão o quê? Aumentando, tá vendo? Ó? 10, 20, 30, 40, 50, 60, vai aumentando. Se eu chegar mais perto, o que acontece? Eu consigo ver eles aí, ó, menores. Se eu chegar mais perto ainda, ó, o que acontece? Eu consigo ver, ó, qual é a metade de 1? 0,5. Qual é a metade de 3? 1,5. Eu posso dar o zoom, que eu vou chegar em números infinitos, beleza? Mas essa não é a intenção. Eu posso também afastar, como se fosse um satélite. E aí eu afastaria. Então, esse daqui é o plano cartesiano, que é a mesma noção aí, no caso de localização geoespacial. Por exemplo, vocês já brincaram de batalha naval? Batalha naval, sabem o que é batalha naval? Na minha época, vinha nos jornais, revistas, esses joguinhos de batalha naval que a gente brincava de adivinhar. Então, vou passar para essa tela aqui, ó. Isso aqui era um joguinho bastante clássico de batalha naval. Por exemplo, alguém fala um número aí para mim, de 1 a 7. Por gentileza. 7. 3. Certo? Você falou 3. Agora fala uma letra. A. A. Então, olha só, eu consigo localizar o quadradinho que responde ao número 3 e a letra A. O quadradinho... Vocês estão vendo essa tela, gente? Sim. Ah, tá.
Então, olha só, o quadradinho que Sim. corresponde ao número 3 e à letra A, vocês concordam comigo que ele é esse quadrado aqui? Sim. Vocês concordam? Ó, então, é o quadrado 3 e a letra A. Fala, por exemplo, um número e uma letra aí novamente. 6. Alguém? Qual? 6? 6F. 6F. Então, o 6 ele está aqui, certo? Mas só que o meu F está aqui, ó. Então, aqui é o meu 6, certo? F. Então, o meu quadradinho é esse daqui, 6F. Eu consigo localizar através de duas coordenadas, e coordenadas serve para a nossa localização, ou seja, eu tenho essas coordenadas aqui, no caso, numéricas, né? Essas coordenadas numéricas, certo? E eu tenho essas coordenadas aqui, no caso, alfabéticas. Então, com dois tipos de coordenadas, eu consigo me localizar em um plano. Por exemplo, se eu quiser saber qual é o 2i, por exemplo, o meu 2 está aqui e meu i está onde? Aqui. Se eu quiser saber, por exemplo, o 4j, o 4 está aqui, o j está aqui. Se eu quiser saber, por exemplo, o 5c, o 5 está aqui e o c está aqui. Se eu quiser saber, por exemplo, o 7e, o 7 está aqui, o e está aqui. Esse mesmo fato acontece quando a gente começa a trabalhar dentro desse plano cartesiano. Veja bem, aqui nós temos o eixo horizontal. Esse eixo horizontal ele pode ir tanto para números negativos quanto para números positivos. Eu tenho o eixo vertical, aquilo que está em pé, né? Aquilo que está em pé, o meu eixo vertical. O meu eixo vertical ele pode ir tanto para cima, ele vai infinitamente, viu, gente? Isso aqui vai até o infinito, certo? E por isso que é bom a gente usar esse programa, que a gente pega a noção de infinito, e ele pode ir para cima novamente. Então, por exemplo, imagina que aqui seja uma plataforma, no caso aí do Uber, certo? E aí você diz para o Uber que está, por exemplo, na posição 2, certo? Vamos dizer, latitude 2, longitude 3. E aí o sistema de coordenadas que nós utilizamos no nosso aparelho, nosso famoso GPS, é um satélite de coordenadas. E esse satélite de coordenadas, gente, ele funciona exatamente dessa forma. Mas só que ele é 3 dimensões. É por isso que a gente consegue calcular a amplitude, quanto sobe, declive, quanto desce. Então, você pega, vai lá no seu celular, né? No celular dos pais de vocês, com certeza alguém deve já pedir um Uber, você pega e fala, ó, pá, o Uber aqui na minha casa. Então, você dá o posicionamento para esse Uber em um sistema de coordenadas que esse GPS fornece para o motorista de aplicativo. E esse sistema de coordenadas ele apenas aparece bonitinho para a gente daquela forma. Mas a forma como ele é interpretado é justamente igual a um gráfico desse. Então, o objetivo da aula é a gente ter essas noções para poder utilizar isso a serviço, no caso aí, da civilização. Então, se eu disser que meu endereço, ele é um endereço que está no ponto 2, certo? Em latitude 2, longitude 3, então, olha só, então eu estou aqui, ó, em, sei lá, latitude 2, longitude 3. Vocês concordam que meu ponto ele vai ser exatamente, deixa eu pegar uma reta, ó, vou pegar uma reta, ele vai ser um ponto, uma reta não, segmento de reta. Então, eu vou estar aqui, ó, no caso, no meu ponto 2 e latitude o quê? 3, certo? Então, latitude 3. Então, o Uber, ele vai saber exatamente que eu estou em qual ponto? No ponto, no caso, B. Beleza? Mas vamos fazer isso mais vezes, até vocês entenderem do que eu estou falando. Olha só, eu vou exibir e aqui janela álgebra. Olha só o que eu vou fazer agora. Por exemplo, aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu apagar esse ponto aqui. Beleza? Agora eu vou vir aqui nesse ponto aqui, ó. Eu selecionei um ponto e vou selecionar um endereço qualquer desse mapa bem aqui. Por exemplo, o endereço que está 4, o endereço 4 e o endereço 2. Vocês conseguem ver que o endereço 4 ele vai estar aqui, ó, na minha horizontal,
igual a 4, certo? E na minha vertical igual a 3. Então, olha só, ele vai se cruzar aqui e aqui. Então, esse endereço ele vai ser igualzinho lá na batalha naval. Mas só que aqui eu vou selecionar números que estão na minha horizontal e números que estão, no caso, na minha vertical. Então, se eu selecionar o endereço 4, 3, então o endereço 4, 3, ele vai ser exatamente esse pontinho A bem aqui. Tá vendo? Sempre vai ser primeiro a localização que está deitada, beleza? A localização que está deitada, que no caso é esse eixo aqui, ó, e depois a localização que está em pé. Então, eu selecionei no eixo horizontal o 4 e que está em pé em 3. Agora, se eu vi nessa parte bem aqui, ó, vem para essa parte bem aqui, olhem para essa parte. Então, o ponto A, ele está em qual endereço? 4 e 3. Ele está no endereço 4 e 3, ou seja, na minha ordenada, na minha coordenada, no caso 4, e na minha ordenada 3. Vocês compreenderam essa parte? Alguém quer me falar algum endereço para me localizar nesse mapa aqui? Me fala um endereço. 4, 4 o quê? 4, 9. 49 positivo. Beleza, vamos achar aqui, ó, 49, e aí eu posso afastar, ó, o 4 e o 9. Então, eu vou selecionar o meu ponto, certo? Eu vou no 4 e vou subir até o 9. Então, olha só, o meu ponto B é exatamente esse, ó. Primeiro o 4, depois o 9. E a minha localização geoespacial é justamente essa, certo? E aí, o que que faz? Não sei se vocês já viram, é aqueles carros do Google andando pelas ruas. Eles vão andando Já vi. rua, com a antena em Já cima. vi. Ali ele está fazendo uma localização geoespacial. Que quando você clica lá no negócio do Maps, aparece lá 3D. Exatamente. Você está vendo que, às vezes, conhecimentos básicos aí, ó, de matemática é usado muito no nosso dia a dia. Muito no nosso dia a dia, e são localizações. Agora, por exemplo, imagine esses quadradinhos como sendo quadras. Olha só, se eu começar a dar zoom. Então, olha só, eu posso dizer o seguinte, ó, que esse quadradinho pequenininho aqui, ó, ele é uma casa, certo? Ou esse quadradinho maior aqui, ó, ele é uma casa, um outro quadradinho maior, ele é outra casa, e essas linhas aqui, elas são o quê? Ruas. Então, eu consigo me localizar onde quer que seja através desses coordenados. Alguém quer falar mais um aí para me localizar? Vamos Professor, localizar. falta 3 minutos. 3 minutos. Galera, eu vou encerrar por aqui, beleza? Eu vou encerrar por aqui, deixa eu voltar aqui, ter contato com você, ver a tela de vocês. Vamos lá, eu vou encerrar por aqui e a gente continua com a parte de transformações geométricas e simétricas. Quem quiser, por exemplo, baixar esse software, eu vou dar uma dica aqui, ó, que lá na página, cadê, do livro de vocês, na página 92, ele fala o seguinte, ó, que ele fala de tecnologias e ele fala como usa esse GeoGebra. Eu vou escrever aqui, ó. GeoGebra. Eu vou colocar lá no o endereço dele. E aí, se vocês quiserem brincar um pouco para ir se adaptando com essa ferramenta, vocês podem ir lá na página 92 desse livro aqui, ó. Ô, professor, eu pesquisei aqui, eu consegui entrar. Conseguiu? Então é só baixar, e aí vocês exploram ele como é que se fosse um joguinho mesmo, que dá tudo certo, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, espero ter somado aí nessa aula de hoje. Até a próxima aula, eu tenho que ser o último a sair aqui, então, muitíssimo Tchau, obrigado. professor. Tchau, Bom final de semana, tchau, tchau. 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 Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, Isaac. Tchau, Luiz. Tchau. Tchau, Pedro, Guilherme, Arthur
Isabela, Rafael. Tchau, gente. Saudade de vocês. Arthur Moura, Tchau. Guilherme Arthur, Isabela, Rafael Ferreira, Guilherme Arthur. Luiz Eduardo, tchau. Laura. Falta o Guilherme, o Rafael Ferreira, Pedro Henrique.